Você já ouviu falar naquela máxima, eu faço aniversário, quem ganha um presente é você? Esse é o intuito desse podcast. 56 anos da regulamentação da fisioterapia. E hoje é dia de comemoração. Convidei duas amigas fisioterapeutas que eu indico e que eu sou fã para fazer parte dessa festa. Convidadas VIPs, doutora Luana e Fabião. Eu falei que eu Vamos dar um por brinde, isso, um brinde. um brinde à troca, um brinde à troca. Começando assim. O que importa, né, meninas? Muito obrigada, viu, Luana, por você estar aqui. Eu que agradeço. É uma oportunidade, né? Com Antes a gente já certeza. parece que a gente já tinha até feito o podcast, tanto que a gente conversou e trocou. É A verdade. terapia é assim, né? Fabi, chegada recente em Cabo Frio. Sim, verdade. Tive o prazer de te receber aqui e tive o prazer de você cuidar de mim. É minha fisioterapeuta. Tem uma fisioterapeuta Para cuidar de você, para chamar de sua. Obrigada, Fabi, por ter Eu aceitado que esse nosso agradeço, trabalho. querida, seu carinho desde que eu cheguei aqui. Para mim é um prazer enorme. Eu tô tendo uma felicidade assim enorme de poder estar fazendo parte do que é a fisioterapia aqui de Cabo Frio, que tem me surpreendido positivamente. Assim, muito obrigada. Obrigada, Luana, também. O legal da fisioterapia, eu não sei se isso acontece com você. A gente já está há muito tempo, né, nessa jornada de Já. fisioterapia. Ela acaba se misturando com a nossa vida e essa união que acaba acontecendo, esse encontro de profissionais que vai além só de uma indicação, de uma confiança, mas é do autocuidado, de conhecimento, de Isso troca, mesmo. de acreditar numa missão, né? Olha, eu fiz o dever de casa e eu anotei várias coisas aqui. Uma delas é a história da fisioterapia. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, vocês já ouviram em algum momento aquela. Eu Já. lembro do meu primeiro dia na faculdade, assim, acho que todo É, mundo teve a história da físio, né? Eu esse- amo a parte histórica de basicamente tudo, assim. Tudo que eu começo, eu gosto de entender de onde veio. Então, para mim, é um deleite a história da físio. É para não esquecer, né? É para não para não esquecer, esquecer, né? cheio de coragem, É, cheio de né? coragem, os movimentos, né? E o significado. Porque tem um momento da história da física que fala do peixe elétrico, que foi quando começou os recursos eletrofísicos, que é a Isso aí, eletrotermofototerapia, isso. né? Então, assim, eu Boa nunca me lembrança. esqueci por conta disso, da história da fisioterapia. Boa lembrança. Eu fiz uma linha do tempo aqui da história da fisioterapia. A nossa 56 anos, gente, é uma jovem senhora, Nós somos né? um bebezinho. A fisioterapia está no climatério. Então, Tá. essa troca de nome, tudo esse bem. nevoeiro mental, esses calorões, Super permitido. ela vai entender, né? Então, a linha do tempo, né? 1970, quer dizer, ela foi regulamentada em 69. Uhum. Em 70 foi o primeiro curso de fisioterapia numa faculdade, que foi na USP. Em 75 é que nascem os conselhos, tanto o nacional, que é o COFITO, e os estaduais, que são os CREFITOS, que entram ali para regulamentar, para dizer o que está indo direitinho, o que não está, né? E em 77, um grande marco da fisioterapia. Eu nasci. Apenas. Fisioterapeuta. Em 1983, Opa. aí é o curso da fisioterapia que tinha só 3 anos, passou a ter 4. Antes dessa história da regulamentação, nós éramos técnicos, né? E aí, somente, assim, aí vem toda a regulamentação. Aí, somente em 80 que tem um marco da fisioterapia, que a gente deixa de ser curativa e de reabilitação para transformar essa parte assim de habilitar, né? É quando se entende que a fisioterapia ela não está só no depois, né? Ela pode sim habilitar, não só reabilitar. Claro que muita gente ainda só reconhece a gente com essa questão da reabilitação. Quebrou a fisioterapia, né? Tem essa história aí. Eu entendo que a fisioterapia tem a sua linha ali de muita coragem e
a credibilidade dela, né, dos estudos, de acontecer, do que é o PBE, né, de ciência, de sair ali só do será que dá certo? Que eu faço assim? Do E do empirismo, né? empirismo, só foi em 1996, quando o Nossa, MEC, olha isso, 69, e só que caminhada. 1996, o MEC aprova o primeiro mestrado de fisioterapia no Brasil. Que caminhada. Muito pouco, Muito né? bom. E é muito. E quando eu falei ali no início que a nossa história se mistura, porque é isso, né? 56 anos, eu tenho 48, a gente está nessa fase aí, né? Uhum. Nessa idade aí, não Sim. vou. Mas é muito pequeno, é muito pouco tempo para a gente estar buscando, assim, arrombar a porta. A profissão ela vai evoluindo de acordo com o que nós vamos evoluindo, né? E da nossa Isso. necessidade de levar o que de verdade a gente acredita, o que é o nosso dom, que eu acredito que muito que a fisioterapia é um dom, Uhum. do que muito que ela se mistura com a questão nossa moral, ética, Com né? certeza. Nós temos aí, a gente estava conversando antes da sua trajetória, dos momentos É. difíceis que a gente passou e a fisioterapia estava ali, que era o nosso meio e era até o nosso bote salva-vida, né? Com Porque era em certeza. alguma coisa para a gente acreditar. Sendo a nossa profissão muito nova, vamos começar. Quero ouvir vocês, já falei demais. Sendo a nossa profissão muito nova, saúde da mulher e osteopatia eu não vi na faculdade. É. Na verdade, osteopatia eu ouvi falar na faculdade, porque ela não tinha nem curso ainda no Brasil. Os profissionais, para serem formados em osteopata, eles precisavam Sair. ir a Madrid. Foi até um professor meu chamado Alexandre Paixão. Tem Lembro da aula dele. Eu, Me conta, eu Fabi. vou falar um pouco da minha escola. A minha escola, que é o IBO, né? Instituto Brasileiro de Osteopatia, ela é uma das mais antigas no Rio. Então, o que que eles faziam, os meus professores, que eles se dizem os dinossauros, assim, da osteopatia? Eles não iam, mas eles traziam um osteopata francês chamado Bernard Keff, que foi quem fundou a nossa escola, e eles iam fazendo módulo a módulo com o Bernard. Então, assim, eu tenho professores meus com 30 anos só de osteopatia. Então, assim, foram os primeiros osteopatas do Rio, do Brasil. Eles são do Instituto Brasileiro de Osteopatia, uma galera formados no Brasil, né? Porque traziam esse. Porque, na verdade, no Brasil, para você ser osteopata, você precisa ser ou médico ou Ou fisioterapeuta. fisioterapeuta. Em Isso. outros países, e até porque a osteopatia vem muito antes, com A estilo. osteopatia, ela é americana e ela data do século XVIII e XIX. Ela veio concomitante com com a regulamentação. Na realidade, o Steele achou uma brecha na época, porque a medicina não era regulamentada nos Estados Unidos ainda. Olha aí, essa eu não sabia. E aí, ele totalmente avesso ao manejo médico daquela época, né? Ele, filho de pastor metodista, né? O pai dele era médico, e para ele nada daquilo fazia muito sentido, né? Você ficar dando remédio para a pessoa melhorar, fazendo Isso. sangria, e ele entendia que o corpo era uma coisa divina, perfeita, Isso. e que você não precisava meter a mão no sentido de interferir de fora, e sim trabalhar o de dentro para fora. E aí ele, aproveitando isso, foi desenvolvendo, né, as teorias osteopáticas, as técnicas osteopáticas, com uma série de influências, e foi junto com a medicina regulamentada, a medicina osteopática também foi regulamentada na mesma época. Né? Entendi. Então, lá no século XIX, isso aí foi no século XIX, mas ele já começou desde Eu já li 1800. a biografia dele, lembro alguma coisa. Mas eu vou te fazer uma pergunta que quase todo mundo faz. O que é osteopatia? O que a Gente. osteopatia trata? A osteopatia é um recurso da fisioterapia? Me conta. Então, isso então. O que é a osteopatia? Essa é a coisa mais complicada, né? A osteopatia, ela é uma abordagem terapêutica manual diagnóstica, tá? Então, assim, basicamente, ela é uma terapia manual diagnóstica. Então, a gente faz toda uma avaliação e o tratamento é manual também. Então, isso é a osteopatia. A osteopatia, ela não é uma técnica,
ela não é um recurso da fisioterapia, ela é uma profissão. Como você mesmo disse, no mundo, a osteopatia ela é feita separado. Uhum. Só nos Estados Unidos ela é uma especialidade da medicina, porque, como eu falei para vocês, ela veio junto com a medicina regulamentada. E no Brasil, ela tem esse vínculo, né? Você precisa ser físio ou ser médico para poder cursar osteopatia aqui no Brasil. Mas ela não é uma formação curta, ela é uma formação de 5 anos. A gente faz 5 provas clínicas, práticas, uma apresentação de trabalho para a gente ter a nossa certificação, a gente tem registro. Então, aqui no Brasil, a minha escola, especificamente, ela luta muito para transformá-la como profissão. Isso. Como profissão. E é isso é a osteopatia. E eu tenho uma professora que ela escreveu um livro chamado Raízes da Osteopatia, chama Maria Luísa Arruda. E o subtítulo dela eu gosto muito, assim, que explica bem resumidinho, porque assim, ela diz que é uma medicina diagnóstica de terapêutica manual. Então, é isso, entendeu? O barato é você olhar aquele ser humano como um todo, avaliando ele, diagnosticando possíveis problemas, na realidade, excluindo possibilidades que não sejam ali físicas, entendendo o que é a clínica daquele paciente e atendendo com a terapia manual, lançando mão de técnicas manuais variadas essas, tá? Não necessariamente a gente vai atender o paciente com alta velocidade e baixa amplitude, porque todo mundo associa a osteopatia com trust, né? Com a VBA, e na realidade não. Eu mesma, né? Você é uma paciente minha que vai fazer zero. Faz zero. Mas, e assim, muitos colegas osteopatas, a gente dificilmente, assim, a galera que é osteopata zona mesmo, que gosta de captar, que entende o que são os tecidos, que gosta de manejar outros tecidos de maneira diferente, dificilmente vai fazer tudo só plá, 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 plá. A gente usa muita técnica facial, né? Muita técnica de mobilização. Então, eu tenho um professor meu que dizia uma coisa que eu adoro ele, professor Jackson, e ele falava uma coisa que é muito verdade. Os osteopatas são os grandes ladrões de técnicas, né? Então, a gente rouba muita técnica. Muito, eu vi isso. A Muito. gente Eu falava rouba, assim, mas achou a técnica boa. Ah, eu já percebi. A gente Eu vê já umas técnicas boas e fala, isso aqui, vou pegar. Aí a gente pega, guarda no nosso cintinho do Batman e utiliza mediante. Eu acho que o barato do osteopata, assim, a grande força dele tá na avaliação, na capacidade de diagnosticar, na capacidade de entender clínica, na paixão pela anatomia e fisiologia, que é o que a gente tenta, assim, estudar absurdamente e profundamente. Então, Já na saúde pélvica, Luana, sabe como? São 25 anos de formado que eu tenho. Eu tive o conhecimento, olha isso, que a fisioterapia trabalhava essa parte pélvica depois de muito tempo com uma colega, porque eu não vi também Na isso faculdade não tinha. Não tinha isso, assim, não tinha essa biofeedback, que isso? Sabe, uma amiga me falou assim, Tati, eu tô com uma paciente, eu tô indo para São Paulo, a Deliane, falou, tô indo para São Paulo, você podia absorver essa minha paciente? Eu, Deliane, eu nunca vi isso na vida. Fisioterapia faz isso. Ela, Tati, isso é um campo promissor, isso é não sei o quê. Eu falei assim, verdade. me conta, Luana, o que é fisioterapia E pélvica? O que até a hoje- gente trata com a fisioterapia? E até hoje as pessoas falam, como assim fisioterapia pélvica? Tanto é que a minha abordagem no consultório é, você já ouviu falar de fisioterapia pélvica? E as pessoas têm muita internet, tecnologia, né? E as pessoas falam assim, eu fui ver, mas assim, muita gente fala e fala de uma forma assim, como se fosse constranger a pessoa que passa por uma situação de constrangimento. Por quê? Porque a fisioterapia pélvica, se vocês estão falando que a fisioterapia, 56 anos, é muito nova, a fisioterapia pélvica então é um bebezinho. A fisioterapia pélvica, a história dela começou com o Arnold Kegel, que foi um ginecologista, tá? Mas ela foi regulamentada agora em 2011. Sabe? Eu falo agora, já tem bastante tempo, né? Agora, Mas agora, gente, né? ele é um A gente já tá. agora. Era Porque criancinha. não tinha e foi regulamentada pelo COFITO, né? Tanto é que hoje é uma especialidade
da fisioterapia regulamentada, né? E por que que existe a fisioterapia pélvica? Como todas as áreas da fisioterapia que têm as suas especialidades, a fisioterapia pélvica vem para tratar as disfunções urinárias e miccionais, sexuais e musculoesquelética, né? Então, o assoalho pélvico, ele é a forma de sustentação dos órgãos internos, bexiga, útero e reto. Né? E tem muita gente que pergunta assim, mas homem tem região pélvica? Eu tenho, tem gente que fala assim, eu tenho isso, eu falo, claro que você tem, todo mundo tem, né? Porque é o órgão de sustentação. Que ligam isso à gravidez, né? Ligam isso somente à gravidez. Tem muita gente que fala, mas, não, na gravidez eu precisava fazer, mas eu não tive parto normal, não. Então as pessoas ainda acham que é só por conta do parto normal. Mas não, a fisioterapia pélvica, ela é para tratar as disfunções, né, miccionais, sexuais e musculoesqueléticas. E ela é tão pequenininha, a região, né? Porque ela tá ali em cintura Depois você pélvica. bota aí uma Mostro. imagem pra gente ver. A gente tá ali em cintura pélvica, mas ela é tão complexa, por quê? Porque, como você começou falando, a fisioterapia, em geral, trata de órgãos e sistemas do corpo humano, Gente. né? Então, olha essa área tão pequenininha, mas tão complexa, porque ela também é sustentada por ligamentos, por toda a parte nervosa, vascular. Isso. Então, Olha olha que que lindo. Que beleza. E isso porque a fisioterapia pélvica também trabalha homens e mulheres e criança. Criança Vale também. muito a pena a Criança gente também. enfatizar isso. Com né? certeza, criança também. Né? Que as pessoas acham muito comum a criança, depois dos 5 anos, a gente inicia a fisioterapia pélvica depois dos 5 anos, né? Com a criança que faz o xixi na cama. E, toma remédio. Vai, deixa só um rapidinho, e vai, daqui a pouco ele para de fazer. Mas muitas crianças começam a não querer, né, dormir na casa do amigo, dormir na casa do primo, a ficar constrangidos porque ela perde o xixi e as pessoas acham isso normal, e que não é normal. Até os 5 anos de idade, né, a partir dos 5 anos de idade, a criança ela já tem um controle esfincteriano, tá? Que a gente tem 2 esfíncteres para poder fazer o controle urinário, né? O interno e o externo. Esse esfíncter externo, que é o controlado, que ele é voluntário, a gente consegue fazer o controle dele, porque ele é músculo escriado esquelético. Então, assim, estamos aqui agora no nosso momento de relaxamento da bexiga. Não fala muito. Ih, vou começar a dar aula não, aqui. não, pode ir, pode ir. Vou começar a falar que eu gosto mesmo. A gente está no momento que nosso assoalho pélvico, nossa musculatura de assoalho pélvico, que é essa que tá aqui embaixo, deixa eu ver se a gente consegue, tá vendo, ó? Opa. Essa musculatura aqui, esse complexo todo é assoalho pélvico, tá? Que circunda aqui a gente tem uma anatomia feminina, que circunda ânus e vagina, tá? Então a gente tem musculatura superficial e profunda. Elas trabalham em conjunto, não tem como separar, não tem como assim, fazer a compressão da vagina e não vou fazer do ânus. Não existe isso, é uma compressão única, tá? Então, nesse momento, a nossa bexiga tá relaxada, porque ela tá enchendo, a gente tá tomando uma aguinha, né? E os nossos músculos do assoalho pélvico estão sustentando. A partir do momento que a nossa bexiga começa a dar um sinal, uma compressão, é quando a gente tem o desejo miccional. Que isso é muito importante a gente ter atenção no nosso dia a dia, porque a nossa bexiga ela trabalha exatamente com o nosso comportamento. Então, eu preciso, a cada 2 horas, 2h30, né, quando eu tenho meu segundo desejo miccional, ir ao banheiro. Quando a minha bexiga começa a contrair, os meus músculos relaxam. Por isso que a gente tem sensação de quê quando vai ao banheiro? De alívio. E a gente precisa ter essa prática 8 vezes no dia. Quando a gente ultrapassa 10, 15 vezes, a gente já tem um diagnóstico. Pode ser uma hiperatividade vesical, uma hiperatividade dessa bexiga. Né? Por isso que a fisioterapia, além dela trabalhar toda a parte manual, recursos eletrofísicos, ela também tem a questão comportamental. Nossa, E é isso muito bonito bom demais. você falar nisso, né? Porque me lembra quando a gente olha o paciente da forma biopsicossocial, o meio interfere. Isso mesmo. E nos dias que a gente vive hoje, de crianças que não gostam de parar do que está fazendo para ir ao banheiro, aí começa uma história. De mulheres que não param para ir ao banheiro, aí começa a ter escape de urina, e que piora no período que entra no climatério, que a gente já tem uma sim. perda ali do estrogênio, e homens, Exato. enfim,
que até desenvolve uma questão da ereção, né? Por causa Também. desse controle o tempo inteiro. Eu Então, penso. esse biopsicossocial interfere demais nesse comportamento que Isso. leva a algo E patológico, né? uma E é só. sociedade mais ansiosa também, a gente A gente considerando o tem aí. psico, né? A Tem, gente tem essa tem. questão do excesso do xixi com a Tem. Se eu falo, ansiedade paciente ansioso, eu falo, patológica. calma, seu coração, tudo vai dar certo. A fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento, então não precisa ficar preocupado. Você vai ficar bom, gente, tem tratamento. Então, assim, se você sente dor, você vai, isso a gente sabe de cadeira, né? Que o paciente, você colocou a mão, trabalhou a fáscia dele, você sabe que ele vai ter uma resposta diferente, e na fisioterapia pélvica não é. E lá atrás, na nossa infância, fala muito. O nosso comportamento, esse de Interfere. prender o xixi na infância, é esse comportamento que muitas vezes a gente vai cristalizando, e quando chega na fase adulta, né? A gente já está no processo de envelhecimento mais avançado, com diminuição de estrogênio, muitas vezes a forma que a gente trabalha. Tem pessoas que eu faço algumas palestras, e as pessoas falam, eu não sento. Não senta, não relaxa os músculos, né? Ela faz o xixi dela em cócoras, ela não relaxa aquela musculatura, sabe? Ou prende. Tem gente que fala assim, vou ao banheiro 2 vezes no dia. Eu fico, sabe? Porque assim, Poxa. 2 vezes é muito pouco além do risco das infecções. E aí uma doença vai, a predisposição vai puxando a outra. Mas é um mundo da fisioterapia que tem atendimento de crianças, homens e mulheres, né? E crianças, homens e mulheres, gestação. E aí entra o cunho sexual, que é o que chama muita atenção das pessoas. E muito acontece no homem, um exemplo, né, da disfunção sexual, né? O homem, ele só é condicionado a ter uma relação sexual mais penetrativa. E aí ele acaba não dominando, porque eu falo para eles, mas a fisioterapia pélvica é isso? Eu falo, sim, é o controle desses músculos, né? E tudo começou com esse médico ginecologista, quando ele entendeu que quando as mulheres faziam trabalho muscular, né, principalmente as gestantes, porque a fisioterapia na saúde da mulher, ela começou com as gestantes, com um olhar mais especial para as gestantes. Então ele entendeu que aquela musculatura, quando melhor trabalhada e realizando uma mobilização, as mulheres tinham um parto mais saudável, né? Com menos agressividade, porque antes tinha o parto fórceps, né? Minha mãe nasceu a Então, a fórceps, né? A cesárea, ela veio, ela é mais recente, mas o parto via vaginal, que é o parto natural, né? Quando se prepara essa musculatura, claro que cada mulher tem a sua biomecânica, mas facilita, né? O caminhar facilita essa mulher, né? Ter essa mobilidade na pelve. Então, a fisioterapia pélvica começou assim. E nos homens, ele não tem essa informação Não nenhuma, tem. porque nós mulheres temos a menarca, então logo que a gente tem a primeira menstruação, que é a menarca, a gente utiliza o quê? Absorvente. Isso. Né? Depois a gente tem a questão da menopausa, que a gente entende que a gente não vai mais ter a menstruação, mas tem o ressecamento vaginal. Né? Então a mulher ela é um pouco mais complexa. E o homem, ele Não tem isso. não tem nada disso. Foi bom você falar da questão do absorvente, porque a fisioterapia, ela tem vários segmentos, né? Várias áreas de atuação. Eu sou uma que fala assim, estou sentindo isso, qual colega que eu procuro, qual fisioterapeuta que eu procuro para me tratar? Porque nós somos profissionais de primeiro contato, né? Isso aí. Então, assim, tá com alguma coisa, você pode ir a um fisioterapeuta que ele tenha a capacidade de avaliar, de indicar, De indicar. exame. Nós somos profissionais de primeiro contato. E todas as nossas áreas têm aquela desinformação que dói o coração, né? Tem. Eu não sou da área pélvica, mas o que dói meu coração é quando eu vejo que profissionais estão usando, pessoas estão usando, e o comércio está em cima de absorvente se você está perdendo. Ah, sim, tem Gente, muito. sabe uma outra que eu tenho dói pânico meu da coração. área pélvica? Que tem gente que manda ainda cortar xixi no meio. Ah, tem também. Olha, isso
Você Pra faz segura, controlar. faz Faz, segura no meio do chão. Eu Não falei, pode. se a pessoa tivesse essa noção, porque É um se tem uma sistema. coisa, ó, eu guardo o nome de músculo, agora que tá um negócio de névoa, não tô guardando muito bem, mas uma área que eu sempre tive dificuldade de guardar era o nome desses lugares, desse tendão. Imagina esse grupo desse assoalho pélvico segurando, agindo, que não tem nada a ver com o trabalho que é natural. Senta e Isso aí. relaxa. E as pessoas não relaxam. Tanto é que quando tem a prática, a gente coloca o biofeedback e muitas vezes essa musculatura, a pessoa tá quieta, relaxada, e E fala, tá assim. Luana, e tá assim. É. E essa perda de urina também Relaxei. pode acontecer não só por uma fraqueza de assoalho pélvico, porque a gente está aqui falando de uma sustentação, mas ela pode acontecer por uma hipertrofia, por uma tensão muscular, que é que entra outras disfunções, como a dor na relação sexual, que é a dispareunia, o vaginismo, né, que é a impossibilidade de penetração, e a pessoa sofre com essa situação porque gera um ressecamento, gera um desconforto, que ela não tem qualidade de vida. Então, sim, eu sou apaixonada pela fisioterapia pélvica, exatamente porque muitas vezes você, na grande maioria, essa explicação do absorvente, essa explicação do cortar xixi, a pessoa fala, meu Deus, eu faço isso direto, porque eu acho que ela tá assim, Trabalhando, trabalhando. Eu falo, não, no é, momento da micção, né, fisiologicamente, a nossa bexiga enche, armazena e esvazia. Quando ela está esvaziando, os nossos músculos de assoalho pélvico precisam estar relaxados. Tanto é que qual é a sensação de alívio? A pessoa, poxa, é verdade. né? Meninas, e eu fiz uma proposta, né, pra gente discutir hoje com o tema de endometriose. Corajosa, né, Fabi? muito. Não, Briga comigo, não. Imagina. A endometriose, falando aí das coisas, das desinformações em cima da endometriose, tudo vira modismo, né? Eu consigo, é moda e eu consigo gerar um retorno financeiro em cima dessa moda. Então, a gente tem muita desinformação. Então, vamos tentar juntas levar algum pouquinho da informação a respeito da endometriose hoje nesse podcast, para que até alguns colegas nossos que estão desinformados possam, e também para os nossos pacientes, né? Com certeza. A minha ideia da endometriose, eu sou aquela fisioterapeuta que eu gosto de investigar tudo, sabe? Até porque muitas das dores que chegam para mim, eu não consigo tratar, porque ela está relacionado com a fisioterapia pélvica, né? Ou com uma questão vagal, que um outro profissional consegue. Ou então a questão de disfunção de ATM que eu indico, ou uma questão neurológica que eu indico para outro colega. Então, como a gente é profissional de primeiro contato, a gente precisa não dominar todas as técnicas, mas saber o mínimo para saber para onde Sim, com direcionar. certeza. A endometriose, a gente não sabe o que causa a endometriose, né? A gente tem aí, eu acho que são 4 ou 5 vertentes que dão uma ideia do que pode estar acontecendo. A endometriose é uma inflamação. Aí, quando uso o nervo de inflamação, aí já pipoca um monte de desinformação. É uma inflamação do nosso tecido, e que a curiosidade, né, que envolve ela, e a preocupação, não é curiosidade não, a preocupação que envolve ela é que, assim, 50% dos diagnósticos, eles são feitos a partir de uma mulher que tenta engravidar e não consegue. 10% deles é de uma dor daquela menina que começa a menstruar. Isso porque ela ainda é sintomática, né? E pouquíssimos são os quadros onde você vai fazer uma cirurgia, independente do que for, de um apêndice, e aí aquele médico cauteloso, que observa, que investiga, olhou ali, você está aberto, olhou ali, identificou um foco. Tem situações de médicos que filmam, entrega para paciente para falar, ó, vai procurar seu ginecologista que você tem foco, assim. E a endometriose, por não ter uma causa, né, ali, ó, ela é por causa disso, 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 a gente não tem um tratamento correto. A gente tem o tratamento para sintomas.
E muitas das vezes esses sintomas, eles são mascarados por né, por outras situações, menosprezados, porque quando leva uma dor, que não é só dor, né? Quando ele leva uma dor, essa mulher, ela vai ao ginecologista, ela toma um medicamento para parar a dor, para controlar ali, e é ignorado, aí você atrasa mais essa pesquisa. E como é um tecido de inflamação, né? Como é uma doença inflamatória, a gente tem que entender a fisiologia da inflamação, né? Pensa lá num machucadinho, aonde gerou uma inflamação e ele precisa vir para cicatrizar, porque a gente não regenera, a gente cicatriza. E o tecido cicatricial é Isso um aí. tecido assim, né? Duro, tecido rígido, que é o que a gente chama de tecido fibrótico, que é natural do nosso corpo. Ele precisa ali tapar. Então, ele passa por aquele processo inflamatório, tem ali o tecido cicatricial. Depois de um tecido cicatricial, o que acontece com o tecido fibrótico? Aderência. E é por isso que é a nossa maior preocupação. Porque imagina essa área, se você tiver uma imagem mais detalhada, assim, de dentro de músculo, de órgãos, Fabi, vê se você tem de órgãos. Imagina uma área com inúmeros órgãos e esses órgãos começam a ficar aderidos. Por isso, muitas das vezes, quando as pessoas vão fazer uma cirurgia para retirar aquele tecido, de endometriose, Correto. aquele tecido de endometriose, o útero está colado no intestino, porque ele foi aderindo. Então, imagina ali, né? Toda a sua caixa ali, tudo aderido. Diminui a vascularização. Você começa a ter outras consequências. Você começa a ter dor no período menstrual ao evacuar. Você pode ter dor ao evacuar, e às vezes depois é um paciente que às vezes chega despretensiosamente com uma dor lombar, uma dor de quadril. É isso que eu ia falar. Uma dor no quadril. E muitas vezes começa assim. Inclusive, fraqueza. Dor no joelho, fraqueza nos membros inferiores, dores no joelho. Exatamente. Isso aí. Esse paciente chega assim. Ontem eu peguei uma paciente, assim, curioso, né? E aí eu comecei a investigar, porque o que mais me assusta na endometriose, além da não negligência, mas o silêncio, o pouco caso de alguns profissionais, né, que às vezes a gente tem relato de pacientes que passou por 8 ginecologistas, porque não é só o exame de sangue que caracteriza isso. Na verdade, o exame de sangue não é o mais não verídico, é o principal. não é o principal. É a ressonância. Só que além a ressonância ainda precisa ser de um médico que cuide, tem um olhar bem atento, porque a endometriose tem 3 estágios, né? O estágio da superficialidade, não sei se é estágio, mas não sei, o nome correto não é estágio. O nível, obrigada. O nível superficial é muito difícil pegar numa ressonância. Né? Então, essa paciente aí fica sofrida. E uma coisa que para mim é nova, né? Porque eu me preparei aqui para a gente estar estudando, uma das coisas que me chamou muito a atenção e que vai desmistificar muito da linha de raciocínio do que causa é homens que que apresentam endometriose, que descobriram assim, abrindo. Poxa, mas se é algo do... Tati é fogo, né? Olha só. Homens. Vambora. Porque é igual a história do câncer de mama. Sim, as pessoas falam, vamos dizer, homem também pode ter câncer de mama, né? Uhum. E aí olha o cuidado que a gente precisa ter esse homem, porque ele não menstrua. Não. Como que ele descobre isso? Ele não tem os hormônios que a mulher tem. Não tem os hormônios, né? Então, tudo isso a gente precisa estar muito atento na nossa avaliação, né? Para ter esse cuidado, esse zelo, porque as dores chegam assim. E uma outra coisa que eu li, que eu estava buscando, né? Para a gente se preparar aqui para esse podcast, foi uma dor no ombro que aparece quando você menstrua. Olha que loucura! Dor no ombro quando você menstrua. Aí você vai fazer o exame, aí tem lá uma bursite, uma tendinopatia, né? A dor a imagem, o exame de imagem justifica aquela dor, mas aí você pergunta para o paciente, né? Quando que vem essa dor?
Cara, se a gente não estiver atento, né? Como que a osteopatia, Fabi, pode ajudar nessa estrutura aderida? No caso da osteopatia, como que a gente pode ajudar nessa estrutura? O tratamento é um tratamento clínico, né? É uma paciente que ela vai estar sendo tratada, mas eventualmente ela pode vir com algumas dores. No caso da osteopatia, obviamente, a gente vai trabalhar toda a mobilidade de tecido, né? Todas as correlações com a bacia. A gente tem aí os quadris, como eu falei para vocês, tem a lombar, a gente tem fáscias importantes que correlacionam do pubis até o sacro, que com certeza vão estar extremamente comprometidos nesse momento. A gente tem a vascularização importante dessa pequena região, que precisa muito estar ali funcionando bem. E a gente tem uma questão importante, que é o sistema nervoso autonômico, principalmente o sistema simpático, né, que vai estar ali muito irritado quando a gente considera que o sistema simpático ele tem uma relação com a vascularização importante, ele tem uma relação com a imunidade. Pacientes com dores crônicas geralmente têm uma desestabilidade desse sistema. Então, a osteopatia ela vai lançar mão de técnicas para poder equilibrar um pouquinho mais esse sistema autonômico, equilibrar um pouquinho essas estruturas que se correlacionam, principalmente diafragma, inclusive dentro da osteopatia, né, de uma análise anatômica osteopática, a gente tem 5 diafragmas que são importantes, que a gente vai estar equilibrando, para estar equilibrando essas estruturas de pequena bacia, de abdômen, de caixa torácica, de crânio, para fazer fluir melhor, né? Porque na realidade o que esse paciente precisa? Ele precisa vascularizar, ele precisa nutrir, ele precisa estar preparado ali e precisa estar equilibrado em termos da própria mobilidade em si. Então, o osteopata ele vai entrar dessa forma, trazendo essa paciente ou esse paciente como um todo. Eu vou pegar ele e vou unificá-lo de novo. Porque a sensação que a dor traz, de uma maneira geral, isso aí, é que você está quebrado, que você está dividido no meio, né? E aí o que o osteopata faz é isso, ele vai buscar tudo aquilo que pode estar conversando de maneira estrutural e fisiológica e equilibrar com as técnicas manipulativas, obviamente roubadas, trazidas, pensadas, desenvolvidas pelos osteopatas. Muitas das vezes esse paciente chega para uma questão biomecânica. Isso aí. Né? Sempre, né? No nosso caso aqui, todas nós. Né? Biomecânica. E aí depois de tomar automedicação, de procurar todos os tipos de médico, de fazer algumas coisas, e aí chega na gente e com um fator, e aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque eu não sei vocês, mas, sei lá, 90% dos meus pacientes chegam com uma causa, ali uma dor específica, mas ali não tá... Ali é só consequência, né? Eu tenho que investigar a causa e pode estar nessa questão distante, né? Que é a tal da biotensigridade, isso. Que é aquele... Eu até porque é um complexo, né? Olha lá. Essa biotensigridade, né? Desse corpo, dessa tensão, fazendo É todo tecido conectivo, não tem como, é uma rede, é o que eu falo para o paciente, mas como que isso acontece? Né? Agora a gente está falando muito de tratamento de neuromodulação, neuromodulação transcraniana. Eu já trabalhei com a neuromodulação de tibial posterior, né? Então, assim, você consegue trabalhar toda a parte de nervo que está dentro dos pares cranianos para poder deixar essa bexiga mais calma, porque o nosso corpo ele é todo complexo. Então, assim, faz todo sentido você ter uma dor no ombro, né? E você ter uma endometriose, isso está relacionado. Assim como você também eu leio muito sobre, porque a dor crônica, né, principalmente a dor crônica pélvica, ela é difícil de diagnóstico. E quando essa mulher tem uma endometriose, né, e agora a gente falando do homem, tem que ficar se investigando, trata-se a sintomatologia e vai nessa investigação. Mas muito tem se falado também da síndrome do intestino irritável. Que é o que mascara, né? Que é o que mascara, que aí fica achando... na moda e todo mundo acha que tem... que pode ser um outro processo inflamatório. Que é só tirar... Isso, na verdade é um conjunto, né? A gente não consegue trabalhar sozinha, mas com o olhar
bem aprofundado da osteopatia, porque a osteopatia é uma outra faculdade, né? É, Eu já fiz algumas sessões é. e falo para você que eu falo, que negócio interessante, Eu me arrisquei né? durante 1 ano. Que negócio 5 anos. Mas eu gosto mais de ser interessante, paciente do que né? estudar. Porque é um olhar totalmente diferente, né? Se os nossos pacientes, os nossos colegas pudessem ter a oportunidade de experimentar, né, uma osteopatia para poder desconstruir, né? Acho que acontece uma questão de desconstrução para poder ter uma qualidade de vida melhor. Nossa, Porque muito mais. esse tecido inflamatório, né, desse endométrio, a gente encontra não só nessa região uterina, né? A gente encontra fora, a gente encontra no diafragma, a gente encontra em nível de pulmão. E tem alguma história aí acontecendo a nível cerebral, né? Porque a gente está ali falando de camadas, né? Ectoderma, mesoderma, endoderma. A gente tem todo ali um trânsito que a gente precisa investigar. A fisioterapia pélvica, Luana, como que ela trabalharia? Como que sempre chega esses pacientes já com o diagnóstico para você? E como que é dentro da sintomatologia? O que a fisioterapia pélvica pode fazer para esse paciente? A gente trabalha em cima da qualidade de vida, né? Então, quando essa mulher chega com uma queixa, principalmente na dor, na relação sexual, a gente já investiga. Tem 2 situações. Tem o diagnóstico que vem prontinho, né? Na verdade, são 3. Tem o que é a fisioterapia, né? O nosso olhar de avaliar, né? De ver toda essa parte sistemática ali. Encaminhar essa paciente para um outro profissional para você poder investigar. E tem o paciente que está na investigação, que ele está, não, estou fazendo a ressonância, mas ele vem 100% dos casos, quando vem já com diagnóstico, sim, e vem com a sintomatologia. Então, é dor, essa aderência, toda a explicação que você deu, né, que esse tecido, a dor na relação sexual, essa proteção que o nosso corpo faz, né, que é a dor reflexa, para ela não sentir dor, né, o movimento reflexo que é para a paciente não sentir dor, principalmente na relação sexual, é o que a gente trata. Então, tem muita paciente com dispareunia, dor na evacuação, muitos pacientes com dor na evacuação, que é onde eu começo a associar a questão do intestino, né? Então é uma pergunta aqui, como que você evacua, como são suas fezes, né? A qualidade das fezes é muito importante também no nosso dia a dia. Eu acho que tem um barato, assim, que a gente esbarra meio, né, fisiosteopatia, fisiopélvica, e quanto mais a gente se aprofunda, acho que todo mundo vai chegando no meio do caminho, que é o seguinte, a gente destrincha esse paciente o tempo todo, tudo, sempre. Tem coisas assim que tem dias que o paciente chega no consultório e fala, o que você comeu ontem? Entendeu? Então, assim, o seu trabalho estava difícil ontem, né? Porque a gente vai destrinchando, porque no modelo biopsicossocial isso faz toda a diferença. Então, associar intestino, associar a maneira que evacua, o que ela comeu, como é que estava a cara isso aí. das fezes. Eu tenho uma situação que tive uma paciente que ela chegou, assim, preciso, você é meu último recurso, né? E é uma responsabilidade danada pra gente, porque eu já fui, e eu falo, cara, quem sou eu, né? O que eu vou fazer para essa pessoa? A gente sabe da potência que a gente tem, não só como profissional, mas de toda a literatura, de toda a ciência, mas depende muito daquele paciente. Então, o histórico dela ela ficou 15 dias sem evacuar. Tá? Ela tinha histórico de endometriose, foi internada, e aí depois ela começou com a parte de medicamentosa, alimentação, restrição alimentar, dieta, fazendo acompanhamento com a gastro, e veio para a fisioterapia. Já tinha feito muitos de outros tipos de fisioterapia, veio para a fisioterapia pélvica. Na 4ª sessão, a gente já conseguiu uma melhora, né? As 4 primeiras sessões de qualquer fisioterapia, eu falo muito isso para os pacientes, é de conscientização. O paciente ele tem que estar consciente e tomar conhecimento do que ele tem. Não é para e o dia a dia. As primeiras quadras vêm para a terra. Isso aí, para ele poder conectar e a gente desconstruir, né, tudo que está acontecendo. E ela era uma professora. E a gente tem o nosso horário de evacuar, né? A gente tem o reloginho. E aí ela já de manhã, ela estava na época mexendo com obra, então ela falava que pegava o telefone, ela sentia vontade, mas quando ela pegava o telefone, ela já tinha que resolver um monte de coisas e depois ia para a escola e passava aquela vontade de evacuar. Então é muito importante a gente conhecer o nosso corpo. O que eu precisei fazer? Uma declaração para a escola dela, que ela estava em tratamento com a fisioterapia e que ela precisava interromper a aula
para poder evacuar. Meu Porque isso fazia parte da terapêutica do tratamento. Olha E a nossa ela, responsabilidade, né? e ela recebeu alta, vive feliz da vida, a gente se encontra na rua, né? Que o pagamento, né? Essa gratidão que a gente tem, né? Encontrar o paciente bem, vivendo, Ai, podendo isso é trabalhar, verdade. podendo ter a vida dele social. Então, e A ela gente- tinha E a endometriose. gente precisa entender a nossa responsabilidade diante de uma doença. A endometriose, ela aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de útero, de artrite reumatoide, de melanoma, de problemas cardiovasculares. Olha isso, gente. E muitas das vezes é negligenciado ou tratado só com. A gente está levando para o lado da mulher, né? Porque é o que a Sim. gente mais entende, Uhum. com o remédio para não menstruar. Mas e se a mulher toma lá 15 anos de remédio para não menstruar, 20 anos, depois tem um problema que não pode E mais as tomar remédio? E consequências as da consequências da medicação. medicação durante muito tempo de Tem. não usar. E aí tem um né? período que ela quer engravidar, e Tem pego isso direto, que ela isso. faz o tratamento para endometriose, aí tem um período que ela não pode mais tomar o remédio, e aí ela precisa para engravidar, e aí o sistema muda completamente, né? Porque o corpo ele recebe muito mais, uma quantidade muito maior de hormônios para poder sustentar aquele bebê e ter uma gestação saudável, e aí depois, É. né? E essa mulher não chega só com isso, né? Ela chega com uma questão vascular, ela chega com outros comprometimentos. O fisioterapeuta, ele precisa, né? Mesmo que não venha a ser da área, por isso que a gente estuda todas as áreas. Todas as áreas. Né? E aí depois a gente escolhe, mas todas as áreas precisa ter esse olhar atento. E a gente conheceu os especialistas. Sorte nossa que aqui na nossa cidade de Cabo Frio nós temos especialista. E eu costumo dizer que na nossa região nós temos os melhores fisioterapeutas do Rio de Janeiro. Gente, eu também acho. Eu vim do Ai, Rio. meu Deus, Cabo Tem, Frio, a tem gente muita tem, gente não é? boa. E Muita assim, gente tá, boa. indica para isso, indica para aquilo, indica. Tenho. Então, você vê a qualidade dos bons profissionais assim, né? Porque um bom profissional, ele quer melhorar o paciente. Então, ele não está preocupado se ele vai indicar para um colega para poder ajudar. Isso aí. Então, Isso assim, que é o eu real, né? acho que isso aqui em Cabo Frio é muito bacana, assim, esse bairro, você entrega pro colega. É, que eu vem, só ponho a mão onde eu tenho bota- competência. não Nossa, tem eu como. também, paciente Tem. pélvica. Onde eu não tenho competência, eu não posso fazer. Tem uma galera que fala assim, porque a fisioterapia não é unida, as pessoas não indicam, você fala, gente, então você tá andando com Com a pessoa errada. Cola com a gente, que a gente vai direcionando, porque é isso, né? Isso mesmo. Você tá olhando, você tá buscando alguma coisa de errado, porque o real é essa troca, né? Essa meu trabalho vai até aqui, depois daqui para lá, e a gente precisa entender, porque é muito curioso, né? Porque quando lá foi criado as regulamentações, com a ética, né? O nosso conselho, né, criou a questão ética, a questão moral das regulamentações, está bem descrito lá o que a gente precisa fazer. Né? Se você não é moral na vida, e você é fisioterapeuta, você tem que ter a sua moral ali para a sua profissão. Se você não é ético, por isso que ele se mistura, né? Porque a nossa profissão é só o caminho para a gente ser um instrumento ali, né, de ação. Acontece muito da gente falar a realidade para o paciente, e não, mas falaram que eu tenho que ver quem você. Eu falei, então agora você está entendendo que não é esse tipo de fisioterapia que vai, neste momento, te atender. Né? Porque muitas vezes a gente faz a avaliação e começa a perceber que não é aqui, não é agora, né? Então, assim, a gente realmente não é você estar dispensando aquele paciente, mas é mostrando para ele que naquele momento não é a fisioterapia pélvica que vai estar atendendo ele, é a osteopatia, a fisioterapia. Na osteopatia a gente tem muito isso, na realidade isso é quase uma missão do osteopata, o Steele dizia que era assim, ache, trate e deixe. Isso é a base da osteopatia. Então, por isso que eu digo que a osteopatia... Ou encaminhe, né? Que é o encaminho. Às vezes acontece com vocês, que eu vou te cortar, que o paciente fala assim, abre a porta para eu voltar. Eu falei, mas aqui só vai voltar por um período. Não, querido. Você não vai precisar voltar, tá? A gente pode tomar um café, marcar um outro evento. Agora, voltar, não, porque assim, a gente tem resultado que não tem necessidade de estar retornando. Retorna depois na manutenção, mas não precisa retornar
nascente. o nosso caso E é essa muito consciência, isso. A né? osteopatia, ela tem esse espaço e, assim, por isso que eu gosto. O barato da osteopatia é a funcionalidade dela multidisciplinar. Tipo, a gente funciona muito com tudo, né? A gente funciona com a pélvica, a gente funciona com a físio, a gente funciona com o professor de educação física, a gente funciona com o médico, a gente funciona com o nutri, a gente funciona... E dentro desse nosso mundo, por isso que é interessante a gente ter inúmeros recursos, né? Exatamente. Porque às vezes chega um paciente buscando, vim fazer drenagem, mas você está tendo uma eclâmpsia, eu não posso. Não pode. Vai pro médico. E aí, eu vou fazer. Não, tu mata, né? Uma coisa que me chama muita atenção nesse tratamento, né, da endometriose, é esse biofeedback, né, dessa questão. Como que se dá isso? Qual é a função ali fisiológica? O que faz ali? O que acontece no nosso corpo? Quando a gente faz a compressão dos músculos de assoalho pélvico, Ai, gente, isso a gente aumenta a vascularização. Então, a gente tem uma quantidade maior de irrigação sanguínea. E tem uma troca celular, né? Que o nosso corpo ele se renova. Como eu falei, a gente está aqui, o nosso músculo está quieto. Mas quando você aprende, por isso que o nome é treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Porque existe um renovo celular, tá? E aí essas células que não estão mais funcionando, que estão inflamadas, a gente consegue, elas saem, entram novas células por conta do aumento dessa circulação. Essa Entendi. circulação pode acontecer com o biofeedback, tá? Na verdade, o biofeedback, ela é o retorno do movimento que o seu corpo está realizando. Você olhar no espelho e ver o que você está realizando, isso também é uma forma de biofeedback. Acontece que a gente veio evoluindo com a tecnologia, em ter uma tela interativa, né? Tem aquela tela de gameoterapia, que a gente introduz o eletrodo, ela sabe o que ela está realizando ali. Porque as pessoas têm tanta dificuldade, principalmente a mulher, de se tocar, de se olhar, né? Que ela não sabe nem o que acontece no corpo dela. Então, a fisioterapia traz esse autoconhecimento e esse olhar, e aí, fisiologicamente falando, existe uma renovação celular. Então, a gente consegue diminuir esse processo inflamatório, muitas vezes não ter mais, né? Realmente tirar esse processo inflamatório. Com o biofeedback, com a massagem perineal, existe uma massagem... Endometriose, porque Não a curar a não tem cura. endometriose. Não curar a Isso aí, endometriose, isso. mas o sintoma dessa mulher. Então, ela Isso. consegue ter, vamos falar, Uma de melhor uma relação, uma melhor vascularização, vascularização, até ela consegue ter controlar. penetração, Uhum, ela consegue evacuar de uma forma muito mais saudável, né, com fezes macias, sem precisar fazer força, manobras de evacuação, que muitas vezes a pessoa fica horas no banheiro tentando evacuar. Um retorno venoso, O uma perna mais retorno, leve, né? exatamente. E atividade física, né, que ela consegue realizar. Porque Porque aumenta a vascularização, o então sistema ela tem cardiocirculatório. isso, então ela consegue ter uma vida bem melhor com a fisioterapia pélvica. Gente, uma caixinha, né? Tão linda ali embaixo. Então, se você olha assim, gente, Você mas olha, é você isso. fala, uma bacia. A E outros baciazinha. recursos, né? A laser terapia, a Isso, neuromodulação, que é um ganho, a né? radiofrequência. Tem muitos recursos hoje que a gente tem na fisioterapia para poder aumentar essa vascularização, diminuir o processo inflamatório, né? E dar funcionalidade. É muito, muito, muito importante a gente deixar claro que o nosso corpo precisa é ser funcional. Eu não preciso ser muito tensa, muito forte, também não preciso ser fraca, né? Eu preciso ter funcionalidade. A partir do momento que eu Não só aqui, preciso, né? não só na região pélvica, a partir do momento que eu quero pegar uma caneca, segurar e ter sustentação, isso é ser funcional, né? E realizar todos os movimentos que o nosso corpo faz. Esse é o coraçãozinho da fisioterapia, né, gente? Função. isso. Fazer funcionar. Porque você trabalha a região pélvica, mas e o ombro, né? E a postura. Então, a gente tem que estar fazendo toda essa orientação para o paciente entender que a nossa visão no paciente é integral. E aí a gente vai em cima do sintoma, né? Encaminha para o colega, se caso for necessário, mas que ele Você vê que precisa... ainda tem alguma coisa mecânica ali, né? Eu sempre explico, a gente vai chegar até um certo ponto, a gente tem um limite também para tratamento, claro. né? A fisioterapia pélvica ela é preventiva, tem muito paciente que, eu posso ficar fazendo para sempre? Eu falei, pode, mas desde que você não exagere,
Por isso que temos nós, os profissionais, para poder estar conduzindo todo o tratamento, né? Porque se deixar. E essa questão da rede social, as pessoas acham que os cursos estão sendo vendidos. Muita gente confunde a fisioterapia pélvica com pompoarismo. É E eu já peguei muito. mulheres que compram o curso nada contra o pompoarismo, mas a gente tem que Não. saber o que é o pompoarismo. É, E é diferente da fisioterapia E pélvica. tem muito daquilo que você falou desconhecimento, também, né? porque as pessoas. É o lindo, que é a beleza de tudo que a gente está fazendo aqui, que é o diagnóstico. Você falou, Fabiana, falou, meninas, às vezes a gente vai ter um problema de perda de urina ou dificuldade por o excesso de tensão e não pela falta dele. Isso aí. Então, assim, as pessoas acham que é só você ficar contraindo, É. contraindo. É igual a gente na prática aqui da físio, alonga, 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 alonga. E não é assim, né? A gente Não, tem eu uma já base peguei pra paciente que isso. estava com muita tensão, porque quer o tempo todo ficar contraindo e faz de forma desordenada, entendeu? E nosso corpo, ele responde diante ao que eu falo. A gente todo revestido por fáscia, né? Um toque, minha mão tá gelada. Ela vai perceber que minha mão tá gelada. E se Uhum. tivesse quente, né? Só a questão de chegar perto da temperatura, ela já ia falar, ai, Luana, não Porque os coloca. impactos estão ali. É a Exatamente. base também do trabalho osteopático, né? Tudo palpatório. Imagina se a gente palpatoriamente não conseguisse transformar as coisas, né? Se o corpo não aprendesse rápido, né? A palpação não seria tão eficiente. Luana, bota de novo aquela imagem lá pra gente se deliciar. Bota Ele todo? dos órgãos. Aquela que tinha um intestinão também. Né? Ah, fica abrindo o intestino. Calma aí. Abre Deixa eu tudo abrir. pra gente. Opa. Esse é meu brinquedinho. Adoro isso. Agora foi o sinal. Deixa eu ver se a gente vê o Não, intestino. mas Não. o... Eu abri muito ele, região de mas tudo períneo. bem. Tudo transverso. Olha, transverso profundo. Não, e conforme você vai Gente, trabalhando aqui, você percebe quão complexo é, né? Ai, cadê o intestino? Aqui. Olha só. Olha como é que tá tudo conectado, né? A gente tem. parou? Acabou a bateria dessa daqui, mas não acabou. Olha como tá tudo conectado, né? Se a gente pegar aqui intestino, região da pelve, ó, os Olha, ossos, né? pessoas aí. Espinha ilíaca, É. assoalho pélvico, região Aham. púbica. Então, assim, como que. E o que eu Fala. acho interessante, né? A origem e inserção dessa musculatura, eu vejo aqui Que? uma pata de ganso gritando, né? Uma tendinite de pata de ganso sofrendo. Ah, gente, acho que é melhor Eu a gente tô parar com por pata aqui, de porque a ganso. gente fica. Eu tô. Amiga, eu vou te dar E é uma- ruim? Tá Me dá um ruim. cartãozinho. Eu estou. O joelho fica aqui parado, daqui a pouco mexe. Opa! Gente, é lindo de ver, né? É lindo de ver o que a gente pode tratar, o que a gente pode cuidar, a forma que a gente pode conduzir essa nossa profissão. Eu não sei como que eu consigo ficar mais apaixonada pela nossa profissão. Eu sou suspeita. Eu também não. Teve uma época que eu falei assim: o problema comigo tá na minha profissão, vou mudar, que o negócio tá esquisito. Não durei 3 meses. Eu Voltei não correndo. pensei ainda não. Desde a Voltei minha... correndo. Mas o problema não estava na profissão, estava Com comigo, você. né? Que, gente, isso é grandioso. Fisioterapia é grandiosa. Não sei aonde a gente precisa colocar ainda na cabeça dos nossos colegas que a valorização está em nós, Isso né? aí. A forma que a gente está aqui, ó. A forma- Cara, Isso quanto aí. orgulho eu tenho de ouvir vocês É. falarem, de ter um monte de amigas, de que assim, gente, sabe, de ir fazendo, de ir criando, de estudando, e de ver como a nossa profissão pode ir de forma tão profunda. É claro que existe uma ansiedade, né, normal, natural, principalmente dos novos colegas chegando no mercado de trabalho, que é um mundo ingrato, mas os recursos, a área que você vai, mas qual a área que eu Muita vou área. seguir, né? Aí você não importa, vai Não importa. fazendo, Isso aí. sabe? Vai, mas eu não tenho muito dinheiro, tá bom, foca em uma que você pode usar em todas. Isso. E vai indo, vai construindo a sua Olha, história. gente, uma dica para o físio sem dinheiro, que eu penso o seguinte:
Um físio sem dinheiro. Querido, você pegue um atlas de anatomia, fisiologia e biomecânica e vá Pronto. ser feliz. Estuda. Vá ser É feliz. isso, né? O resto, a gente aprende, a gente se... Ainda Porque, pode comprar assim, no sebo, né? compra Os no livros. sebo, gente, tem na internet. Então, assim, a base disso tudo aqui, e eu sou osteopata e eu puxo sardinha para o meu lado mesmo, é o conhecimento da anatomia, fisiologia e Não tem biomecânica. como. Não tem pra onde correr, não. Não Não tem pra onde qualquer correr. área. Qualquer Não tem essa pra onde correr. gente, esse tecido cicatricial, esse tecido fibrótico, essa diminuição de vascularização, É. muda total o seu atendimento. Não é só edema, não é só edema, né? Não. E É esse papo que a vascular. gente está tendo aqui, aí que Tati falou da criança, falou do homem, né? A criança não é muito. O meu tempo de investimento, não atendo crianças, né? Mas é Uhum. claro que a gente tem que saber conduzir e Isso. orientar. Mas o do homem já me chama atenção, então já fico aqui, opa. Já vale mais Investigar, artigos, já né? vale investigar, já É. vale começar a observar, ter um outro olhar, né, com esses homens que eu atendo, para realmente entender e procurar ajudar esses homens, né? Pensando assim, será que você não tem uma endometriose? Vão ficar loucos. Mas não faz um calmo que tem nessa Aí Será que não tem uma vai com calma, porque, endometriose? gente, como a gente ainda precisa de muito estudo, e estudos Precisa, é bons escasso. e robustos, né? É. Robusto. A gente precisa disso. Mas tem gente produzindo, tem coisa boa. Mas gente a verdade a gente precisa dar mais voz aos bons, né? Isso. Porque a galera ruim tá com um megafone É porque só reclama e vai intoxicando, né? Igual a laranja gente, o podre, problema vai o problema intoxicando. é a informação sem qualidade, Sabe né? qual é o meu medo do ruim? Que eu me preocupo muito, assim, sempre. É as pessoas não entenderem que não tem mágica, não tem Não tem. botão de liga e Não tem. desliga, 15 dias, 7 não dias, não sei tem, o não quê. tem. É Não. processo. É processo. Até para osteopatia, porque as pessoas entram no meu consultório achando que eu vou fazer a mágica da. Pessoa crônica um tempão uma e vida. fala assim, eu vim aqui Óbvio. pra fazer um atendimento sério que você é boa. Nossa, e você não. Tati milagrosa. Tati milagrosa, hashtag. Que Já isso? ouvi. Aí você fala Nossa. assim, meu Deus. Primeiro que quando É. indica, você já fica tensa. Ai, meu Deus, será que eu vou corresponder com a É isso aí. expectativa? Então, Mas assim, é eu isso. acho que é isso. Fisioterapia é processo, é um processo lindo, a gente tem que ter calma. O nosso trabalho é devolver funcionalidade, dignidade, sabe? Fazer as pessoas entenderem o que é Qualidade esse de vida. animal, o homem, bicho, porque é isso, a gente esqueceu que a gente é bichinho, que a É gente é isso. parte da natureza. E é uma lindeza, meninas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por esses momentos. Adorei. Não, eu já falava que por mim a gente ficava aqui. Agora a mulher Quando é o fala, próximo? né, Quando é o gente? próximo? Que eu dá vontade de Então, falar. você precisa curtir, compartilhar Isso aí. e caminhar. E quem sabe a gente não tem o próximo. Opa! Eu já quero. Muita coisa boa. Sugestões também. Quem quiser comentar, comente. Perguntas que a gente vai Perguntas. Exatamente. Né, como diz o papo Obrigada. dedinho. Tati, obrigada. Tati. Obrigada pelo carinho, com a nossa canequinha. Canequinha. Ela pegou a gente de surpresa. Quase que a gente viu? chorou aqui. Tá tudo maquiada. Foi emocionante. Muito obrigada, viu? Obrigada por fazerem da fisioterapia algo extraordinário. É disso que a gente precisa. É verdade. Aos pouquinhos, no silêncio, avançando, 56 anos, a gente vai ter aí muitas conquistas. Com certeza. Ótimo, E viva a obrigada. fisioterapia. Viva! Aê! Obrigada. Obrigada. Chorar. Obrigada. É. Obrigada.